Ele te deixou, mas você se superou. A filosofia estoica que te reconstrói em silêncio. Tem mulheres que não gritam, não quebram nada, não imploram, não expõem, não se vingam. Elas apenas ficam em silêncio. E nesse silêncio, elas se tornam imensas. Talvez você esteja ouvindo isso com os olhos ainda úmidos. Talvez a dor ainda esteja fresca. Ou talvez você tenha passado por isso há muito tempo. Mas o coração ainda estremece quando lembra. Ele te deixou, e isso te quebrou em 1000 partes. Mas hoje, você está aqui, inteira, silenciosa, mais forte. Você se superou, e talvez nem tenha percebido o quão poderosa se tornou. Neste vídeo, vamos caminhar juntas por 15 reflexões estoicas que explicam como uma mulher, mesmo ferida, pode renascer com mais grandeza do que jamais imaginou. Não com gritos, não com revanche, mas com autodomínio, filosofia e presença. Se isso te toca de alguma forma, já se inscreve aqui no canal Estoicismo no Espelho e compartilha com alguma mulher que esteja passando por essa dor. Você pode ser exatamente o abraço silencioso que ela precisa. Agora respira fundo e vem com a gente. A dor não te destrói. O apego sim, você achava que não aguentaria. Quando ele foi embora, algo dentro de você parecia ter se quebrado de vez. O mundo continuava rodando lá fora, mas dentro do seu peito, tudo ficou em silêncio. Você sentava na cama, encarava o vazio, e a pergunta ecoava: como ele pôde simplesmente seguir em frente? Não era apenas sobre a ausência, era sobre a ruptura daquilo que você acreditava ser o alicerce da sua vida. Era sobre ter entregue tanto de si, e no final, ficar com as mãos vazias. Mas é aqui que o estoicismo começa a sussurrar, devagar, quase como um bálsamo para o coração ferido. Não é a dor que te destrói, é o apego. Você sente dor porque ainda está ligada a algo que já partiu. Não é apenas ele que foi embora. É a ideia que você criou sobre ele. É o futuro que você projetou. É a esperança que você alimentou, mesmo nos silêncios dele, mesmo nas faltas, mesmo nos alertas que seu coração sentiu, mas preferiu ignorar. O apego não é amor. O apego é uma prisão emocional, pintada com a tinta da carência, moldada com o barro do medo. E quando essa prisão racha, você sente como se tivesse perdido o chão. Mas, na verdade, você está sendo libertada. Epicteto dizia: não é o que acontece com você que te machuca, mas a maneira como você responde ao que acontece. Você foi deixada? Sim. Foi doloroso? Sem dúvida. Mas isso não precisa ser o fim. Na filosofia estoica, toda dor carrega a semente de um novo começo. Se você estiver disposta a não ser mais escrava do que perdeu. E isso começa com uma pergunta honesta: eu estava amando ou estava me apegando? A mulher que ama, oferece. A que se apega, exige. A que ama, flui com a vida. A que se apega, quer controlar o que não pode ser controlado. A dor não é inimiga. Ela é o sinal de que algo em você foi tocado. Talvez uma ferida antiga, talvez um valor esquecido. Mas se você permitir, ela também pode ser a ponte para algo novo. A reconexão com quem você é sem o outro. Você se acostumou a olhar para ele como o centro da sua paz. Se ele te escrevia, o dia era bom. Se não respondia, tudo desmoronava. Veja como você entregou as chaves da sua serenidade nas mãos de quem não sabia cuidar nem de si mesmo. A dor é real, mas ela passa. O apego é ilusão, e esse você pode dissolver. Marco Aurélio escreveu em seus diários: você tem poder sobre sua mente, não sobre os acontecimentos. Compreenda isso e encontrará a força. A filosofia estoica te convida a sair do papel de vítima e voltar para o centro de si. Você não controla o que ele sentiu, o que ele escolheu, o que ele perdeu. Mas você pode escolher o que faz com a dor que ficou. Você pode transformar a saudade em lucidez. Pode transformar a ausência em espaço para se reencontrar. Porque no fim, o que te destrói nunca foi a partida dele. Foi o quanto você acreditava que precisava dele para continuar. E agora você está começando a ver que você já era tudo. E que o verdadeiro reencontro não é com outro homem.
É com a mulher que você havia esquecido que existia dentro de você. Ela está voltando. E quando estiver inteira de novo, vai sorrir em silêncio, porque vai entender, com a calma de quem sabe o próprio valor. A dor não me destruiu, o apego sim, e agora eu estou livre. Não se iluda, ele não tirou nada que te pertencia. Quando ele foi embora, uma das primeiras sensações que tomou conta de você foi a perda. Perda do amor, perda do futuro, perda do carinho, perda da segurança, perda do nós. Mas a verdade é que, por mais cruel que isso pareça agora, ele não tirou nada que realmente te pertencia. O estoicismo é firme e compassivo quando diz isso. Epicteto nos lembra: nunca diga que perdeu algo, apenas diga que devolveu. E talvez você ainda não consiga ver, mas ele apenas devolveu aquilo que nunca foi seu de verdade. Você achava que tinha um relacionamento, achava que tinha um amor seguro, achava que tinha um futuro traçado, achava que tinha alguém que estaria ao seu lado. Mas tudo isso existia muito mais dentro de você do que nele. Ele não te tirou amor, ele apenas partiu. E com sua partida, o amor verdadeiro, o amor próprio, agora está tendo espaço para florescer novamente. Ele não tirou sua paz, ele apenas saiu. E agora você está tendo a chance de reconstruir uma paz que não dependa de outra pessoa para existir. Ele não tirou seu valor. Ele apenas revelou que seu valor nunca deveria ter sido medido pelas mãos que te soltaram. O que dói não é a ausência dele. É a colisão entre realidade e expectativa. É perceber que você imaginou alguém que talvez ele nunca tenha sido. É encarar que o amor que você deu não encontrou lugar para repousar. É aceitar que aquilo que você acreditava possuir, na verdade, nunca esteve sob seu controle. E isso é profundamente estoico. Os estoicos nos lembram constantemente que tudo que não está sob nosso domínio é, por natureza, emprestado pela vida. Não nos pertence. Não podemos segurar. Não podemos moldar. Não podemos exigir. A vida te empresta pessoas para que você aprenda, mas nunca as entrega como propriedade. Você se iludiu achando que ele era seu porto seguro, mas esqueceu que portos podem fechar, desaparecer ou deixar de oferecer abrigo. Porto seguro mesmo. Esse sempre foi você. É difícil aceitar isso no começo. O ego grita. A saudade aperta. A sensação de abandono dói como se algo tivesse sido arrancado. Mas conforme a cortina cai e a realidade se mostra, você começa a perceber algo libertador. Ninguém pode tirar o que é seu. E o que ele levou era justamente o que você não precisava mais carregar. Ele levou embora falsas promessas. Ele levou embora a insegurança disfarçada de amor. Ele levou embora a sua versão que aceitava pouco, que encolhia, que se moldava para caber em alguém. Ele não te tirou. Ele não levou tua essência, tua força, tua luz, tua dignidade. Essas coisas pertencem somente a você. E sabe o que mais ele não levou? Sua capacidade de amar novamente. Sua habilidade de reconstruir. Sua coragem de continuar. Sua força silenciosa. Seu brilho. Sua espiritualidade. Sua sabedoria. Seu autodomínio. Essas são riquezas que não se desfazem com a partida de ninguém. E é aqui que você começa a renascer. Quando entende finalmente que ele não tirou nada, absolutamente nada, que fosse realmente seu, você recupera algo ainda mais poderoso: a soberania sobre a própria história. E essa soberania te faz levantar mais ereta, respirar mais fundo, olhar para a vida com uma maturidade que antes não tinha. Porque agora você sabe, a vida nunca tira o que é seu. Ela só remove o que impede sua evolução. Ele não levou nada, ele apenas partiu. E ao partir, devolveu você para si mesma. A ausência pode ser uma forma de proteção. No início, tudo que você enxerga é o vazio, o lugar que ele ocupava, a mensagem que não chegou, o bom dia que não veio, a presença que virou silêncio. Você passa dias tentando entender o que aconteceu, procurando sinais, revendo conversas, interpretando silêncios antigos, querendo, no fundo, uma explicação que acalme o seu coração. Mas a ausência, por mais cruel que pareça, pode ser proteção.
O estoicismo nos ensina que tudo que escapa ao nosso controle, inclusive as pessoas, deve ser recebido com aceitação e não com resistência. Não porque somos passivas, mas porque somos sábias. Marco Aurélio escreveu: receba tudo o que acontece como se tivesse sido desejado por você. Essa ideia pode parecer absurda para quem ainda está em luto emocional, mas ao longo da jornada, ela começa a fazer sentido, porque você entende que o que sai da sua vida talvez seja exatamente o que impedia sua evolução. Você lembra dos momentos em que sentia que algo estava errado, mas ignorava. Lembra das vezes em que precisava se diminuir para manter o clima leve, das noites em que chorava em silêncio para não incomodar, dos sonhos que foi deixando de lado porque ele não apoiava, das versões suas que foi matando aos poucos para caber no amor que ele oferecia. Você foi se apagando, foi se moldando, foi se perdendo. E então, a vida, em sua sabedoria firme e silenciosa, remove. Não porque você não era suficiente, mas porque já estava claro que ele não era o caminho. A ausência dele é dura, mas pode ser exatamente o espaço que você precisava para respirar de novo. É como se o universo dissesse: agora, filha, posso te mostrar quem você realmente é. Agora que você está só, posso finalmente te ensinar a ser inteira. É comum confundirmos apego com destino, mas o estoicismo nos lembra que destino verdadeiro nunca exige mutilação da alma. Tudo aquilo que te pedia para abrir mão de si mesma não era seu caminho. Você queria amor, mas amor não pede sacrifício da sua essência. Você queria segurança, mas segurança que depende de outra pessoa é instável como areia movediça. Você queria companhia, mas companhia sem presença genuína é apenas ocupação de espaço. A ausência, então, se torna reveladora. Mostra tudo que você tolerava por medo de ficar só. Mostra como você colocava panos quentes em atitudes frias. Mostra o quanto você se afastou de si mesma para evitar o afastamento dele. E é nesse confronto que a filosofia estoica brilha. Ela te convida à coragem de encarar a realidade sem máscaras, sem ilusão, sem expectativa de retorno. Porque uma mulher estoica entende: se foi, é porque não cabia no caminho que sua alma está trilhando. A dor da ausência vai diminuir, mas a clareza que ela trouxe, essa você levará para sempre. E quando você enxergar que a partida dele foi na verdade um livramento, o que antes parecia um fim doloroso se revela como o início mais honesto da sua reconstrução. Você não precisa entender todos os porquês agora, mas pode confiar na sabedoria do processo, porque o que te deixou também abriu espaço para o que vai chegar. E agora, com menos peso, menos ilusão e mais presença, você caminha em direção a uma nova versão sua. Não para preencher a ausência dele, mas para honrar a presença que você estava esquecendo, a sua. Você é mais forte quando não reage. Ele te deixou. Talvez tenha mentido, talvez tenha traído, talvez tenha apenas sumido, como se o que vocês viveram fosse descartável. E lá dentro, nasceu um impulso: responder, se vingar, mostrar que você não é fraca. É natural. A dor do abandono fere, mas o que mais incomoda é a sensação de injustiça, de ter dado tudo e mesmo assim não ter sido suficiente, de ter sido honesta com quem foi indiferente, de ter se doado inteira para alguém que, no final, virou as costas sem olhar para trás. Mas aqui está o paradoxo mais poderoso que o estoicismo te ensina: você é mais forte quando não reage. Marco Aurélio, imperador e filósofo, escreveu: a melhor vingança é não ser como os que te feriram. Você não precisa provar nada para quem te deixou. Não precisa mostrar o quanto está bem. Não precisa postar indiretas, nem expor dores, nem lutar por explicações que, no fundo, não mudariam nada. Porque quando uma mulher decide não reagir, não é por fraqueza. É porque ela finalmente entendeu que a própria paz vale mais do que qualquer resposta. Responder pode até aliviar momentaneamente o ego, mas depois alimenta o rancor. E o rancor é uma prisão emocional disfarçada de justiça. Você não nasceu para se arrastar atrás de quem te virou o rosto, nem para afundar na lama emocional da vingança. Você nasceu para ser oceano, firme, silenciosa, profunda e livre.
O estoicismo te convida a observar, sentir, aceitar e seguir. Não é indiferença, é maturidade emocional. Quando você reage impulsivamente, está colocando seu equilíbrio nas mãos de quem te feriu. Mas quando você silencia com dignidade, está dizendo: você não tem mais esse poder sobre mim. E esse é um gesto de revolução interna. É um grito mudo de liberdade. Porque a verdade é que a reação mais poderosa é a sua transformação. Cada vez que você escolhe a sua serenidade em vez do confronto, você ganha. Cada vez que você escolhe silêncio em vez de exposição, você se fortalece. Cada vez que você escolhe crescer em vez de revidar, você se torna inatingível. A mulher que se domina não precisa dominar ninguém. Ela não precisa provar nada para o outro, porque ela já sabe quem é. E saber quem você é te protege como nenhuma defesa externa conseguiria. O silêncio, quando vem da sabedoria, é armadura, é escudo, é lar interno. Claro, há momentos em que o peito arde, a garganta fecha, a raiva vem. Mas nesses momentos, respire. Volte para si. Lembre-se, você não está aqui para repetir padrões. Você está aqui para se elevar acima deles. O mundo espera que você se perca em respostas, gritos e lágrimas públicas. Mas a mulher estoica surpreende. Ela cresce em silêncio. Ela cura sem aplausos. Ela transforma a dor em força, sem fazer alarde. E no fim, a vida cuida. A verdade se mostra. O tempo revela. E você, Serena, segue sem se perder. Porque sua maior resposta é o fato de que, mesmo ferida, você segue inteira. Chorar é estoico quando vem da lucidez. Você tentou ser forte. Engoliu o choro tantas vezes que já nem lembra quando foi a última vez que se permitiu fraquejar. Colocou um sorriso no rosto, atendeu ligações, foi trabalhar, ajudou os outros. Mas por dentro, estava desabando. Porque ensinaram que mulher forte não chora, que quem chora é fraca, que demonstrar dor é sinal de derrota. Mas o estoicismo, que muitos confundem com frieza, te liberta dessa mentira. Chorar também é estoico, mas não um choro qualquer. Não o choro desesperado que busca salvar o que já se foi. Não o choro que se vitimiza e paralisa, mas o choro lúcido, aquele que vem do reconhecimento profundo daquilo que você sentiu, viveu e perdeu. Aquele que nasce quando você aceita, com alma inteira, que doeu, mas passou, que marcou, mas ensinou, que partiu, mas te deixou mais consciente de si. Sêneca escreveu: as lágrimas aliviam a alma quando derramadas com sabedoria. E é isso que você talvez nunca tenha ouvido. Você pode chorar, pode doer, pode desabar, e ainda assim continuar sendo forte. Porque a força estoica não é feita de ferro. Ela é feita de presença. Ela é feita de consciência. Ela é feita de silêncio interno. E o silêncio verdadeiro só vem quando você para de fingir que não está sentindo nada. Você não precisa mais segurar o peso de tudo sozinha. Não precisa se anestesiar. Nem precisa ser a mulher invencível que nunca se abala. Isso não é coragem. Isso é negação. A coragem real é outra coisa. É olhar para a dor com os olhos abertos e dizer: eu sinto, mas isso não me define. O choro estoico não é grito para o mundo. É liberação interna. É ritual sagrado de limpeza emocional. É o corpo dizendo à alma: eu te ouvi. Pode soltar. E quando você chora com lucidez, algo dentro de você se reorganiza. As mágoas encontram lugar. As memórias se aquietam. O apego começa a se dissolver. E o silêncio, antes sufocante, passa a ser um lar. Você vai perceber que o choro lúcido não te enfraquece. Ele te devolve. Te devolve a sua verdade, a sua vulnerabilidade humana e a sua conexão mais profunda com a vida. Porque o estoicismo não é sobre ser inatingível. É sobre ser inalterável por dentro, mesmo quando o mundo balança por fora. E às vezes, chorar faz parte desse processo. É como uma árvore que se curva com o vento, mas não quebra. Ela se permite sentir, mas depois volta à sua firmeza natural. Você também. Você não é fraca por sentir. É sábia por reconhecer. E é forte por se permitir curar.
Portanto, se hoje sua alma pedir para chorar, não reprima. Apenas se sente consigo mesma. Feche os olhos, coloque a mão sobre o coração e permita-se esse ato de amor, porque as lágrimas que vêm da lucidez não mancham, purificam. A superação não precisa de plateia. Você se levantou, recolheu seus cacos, ajeitou o cabelo, respirou fundo e continuou. Por dentro ainda doía, mas por fora você já sorria de novo. Não porque a dor passou, mas porque decidiu que não viveria presa a ela. E o mais curioso, quase ninguém viu. Ninguém percebeu o esforço que foi não responder aquela mensagem. Ninguém sabe quantas vezes você digitou e apagou antes de decidir o silêncio. Ninguém imagina quantas noites você chorou abraçada ao próprio travesseiro, pedindo a Deus para não amar mais quem já não te amava. A sua superação foi, e ainda é, um ato solitário. E isso é profundamente estoico. O estoicismo não se constrói diante dos aplausos. Ele nasce no escuro, nas decisões que você toma quando ninguém está olhando, na força que você invoca no silêncio, na paz que constrói sozinha, sem precisar que ninguém valide. Epicteto dizia: se você quiser melhorar, esteja preparado para ser ridicularizado e não compreendido. Você sabe o que é isso, porque sua jornada de superação é invisível para quem só enxerga sorrisos no Instagram. Você não fez escândalo, não se vitimizou, não expôs o outro, não mendigou atenção. Você apenas seguiu, e seguir em silêncio, quando tudo dentro de você ainda grita, é uma das formas mais elevadas de coragem. Muitas pessoas associam força à exposição. Acham que provar que está bem significa mostrar que superou, mostrar que seguiu, mostrar que já tem outro alguém, outro caminho, outro plano. Mas a mulher estoica compreende: não é preciso mostrar, é preciso ser. Você não precisa de plateia para validar a sua cura. Ela já está acontecendo dentro de você, mesmo que ninguém veja. Ela está em cada decisão que você toma de se priorizar, em cada não que você diz com firmeza, em cada vez que você escolhe seu silêncio em vez do drama. Sua superação é como uma flor que nasce entre as pedras. Ninguém plantou, ninguém regou, ninguém percebeu. Mas ela cresceu, silenciosa, firme, viva. E quando o mundo olhar para você e perguntar: como você conseguiu? Você talvez nem saiba responder, porque a resposta não está em um momento de glória. Está em cada dia que você escolheu não desistir, em cada lágrima que você secou com as próprias mãos, em cada manhã que você se levantou, mesmo sem vontade. A superação não precisa ser exibida, ela precisa ser sentida, vivida, honrada por você mesma, no seu tempo, no seu espaço, no seu coração. Você não é menos forte por não mostrar. Você é mais sábia por guardar sua força como quem guarda um templo sagrado. A mulher estoica não precisa anunciar que superou. Ela apenas brilha diferente. Respira mais leve. Fala menos. Sorri com mais verdade. E caminha com um silêncio que não pede explicações, porque ele carrega paz. A superação verdadeira não busca palco. Ela constrói raízes. E você, mesmo que ainda não tenha percebido, está florescendo onde antes só havia dor. Você não perdeu um amor, perdeu uma ilusão. Dizer que você perdeu um amor parece fazer sentido. Afinal, ele te fazia sorrir, mandava mensagens de bom dia, dizia que te amava, fazia planos para o futuro, deitava ao seu lado e segurava sua mão. Como isso não era amor? Mas agora, olhando com mais calma, sem as lentes da carência, sem o filtro da saudade, sem o peso da dependência, você começa a ver. O que você perdeu não foi amor, foi a ilusão de que aquilo era amor. O estoicismo ensina que devemos buscar a verdade, mesmo quando ela dói. E a verdade é que muitas vezes você estava sozinha, mesmo acompanhada. Você mandava textos longos e recebia respostas secas, pedia presença e recebia promessas vazias, entregava profundidade e recebia superficialidade. Você justificava. Dizia a si mesma que ele era só distraído, que ele tinha dificuldades em demonstrar, que era o jeito dele. Mas lá dentro, algo já te dizia que aquilo não era recíproco. E ainda assim você ficou.
Ficou porque tinha esperança. Ficou porque não queria recomeçar. Ficou porque acreditava que poderia consertar o que nem era seu para resolver. Você não perdeu um amor. Você perdeu o papel que inventou para ele, o personagem que criou com base nos poucos gestos bons que ele teve. Você pegou migalhas e construiu um banquete emocional ao redor delas. Mas agora que tudo acabou, que o véu caiu, que a ausência dele te obrigou a olhar para si mesma, você enxerga. E esse enxergar é doloroso, porque exige admitir que você amou mais a fantasia do que o homem, mais a projeção do que a presença, mais o e se do que o é. Sêneca dizia: sofremos mais na imaginação do que na realidade. Você não está sofrendo pela perda de um amor. Está sofrendo pelo desmonte do castelo que construiu. Está lamentando o futuro que sonhou sozinha. Está de luto por uma história que só existia inteira dentro de você. E isso, minha querida, não é vergonha. É humano. É parte do processo de amar intensamente. Mas também é parte do processo de amadurecer emocionalmente. O estoicismo não te chama para endurecer. Ele te chama para enxergar, para aceitar o real, para deixar a ilusão morrer, não com revolta, mas com gratidão. Porque agora, com a mente limpa e os olhos lúcidos, você pode finalmente amar de verdade, a si mesma, com inteireza, sem ilusão. E essa lucidez não vem com gritos, ela vem com silêncio, com respiro profundo, com aquele momento em que você deita a cabeça no travesseiro e sente uma paz nova, diferente, leve, porque percebe que aquilo que tanto temia perder nunca foi real. E agora, sem ilusão, sem máscaras, sem projeções, você está pronta para viver um amor que não machuca, não confunde, não faz duvidar de si. Um amor onde você não precise implorar para ser escolhida. E esse amor começa dentro. Você não perdeu um amor. Você se libertou de uma ilusão. E ao fazer isso, ganhou algo que não se pode perder: consciência. A mulher estoica se reconstrói com dignidade. Ela poderia ter exposto, poderia ter dito tudo, poderia ter gritado, implorado, ameaçado, reagido, mas escolheu ficar em silêncio. Escolheu se afastar com dignidade. Escolheu não implorar por migalhas de amor. Essa mulher é você. A mulher estoica, quando é deixada, não busca vingança. Ela não precisa provar que vale a pena. Ela não persegue, não implora, não se humilha. Ela se recolhe, não como quem foge, mas como quem retorna para casa. Marco Aurélio nos ensina: quando você se levanta pela manhã, pense no privilégio de estar viva, de pensar, de sentir, de amar. E essa é a força silenciosa da mulher estoica. Ela sabe que a vida segue, com ou sem quem a deixou. Ela sabe que há algo dentro dela que não se perde, não importa quem parta. O mundo ensina que mulher forte é a que revida, a que responde à altura, a que aparece maravilhosa no dia seguinte só para mostrar o que ele perdeu. Mas a mulher estoica não precisa de palco. Ela não vive para ser vista. Ela vive para ser inteira. E ser inteira é reconhecer: não me tratou como eu merecia. E por isso, eu não vou insistir. Não vou me reduzir para caber no pequeno espaço que me deram. Não vou lutar por permanência, onde só existe omissão. Eu vou embora, em silêncio, mas de pé. Esse é o ponto de virada. Quando você escolhe ir embora sem gritar, mas também sem encolher. Quando entende que o fim de um relacionamento não precisa ser o fim de você. Quando percebe que a dor da partida é muito menor do que o custo de permanecer onde não há reciprocidade. A mulher estoica se reconstrói aos poucos, com dignidade em cada escolha, com silêncio em vez de disputa, com introspecção em vez de exposição, com autocuidado no lugar de vingança. Você começa a voltar para si, começa a se alimentar melhor, a cuidar do corpo com mais carinho, a respeitar seus limites, a refazer seus planos, a reorganizar sua casa e sua alma. Não porque quer mostrar nada para ele, mas porque quer voltar a se reconhecer. E é aí que a mágica silenciosa acontece. Um dia, você se olha no espelho e percebe que não sente mais raiva, não sente mais vontade de confrontar, não sente mais saudade dele.
Sente orgulho de si. A mulher estoica não se reconstrói para provar nada. Ela se reconstrói porque entende que ela é o seu próprio lar. E esse lar, quando cuidado, não aceita mais qualquer visitante. Não abre mais as portas para quem chega sem respeito. Não oferece abrigo a quem só traz tempestade. A dignidade se torna seu filtro. E com ela sua vida começa a mudar. Você não tolera mais pouco. Não negocia mais sua paz. Não aceita mais ser escolhida por metade. Porque agora você se escolhe por inteira. E essa escolha é silenciosa, mas transforma tudo. Você não é a mulher que implora. É a mulher que se honra. É a mulher que, mesmo despedaçada, escolhe se erguer com elegância. E que, mesmo quando ninguém vê, faz do silêncio seu grito de libertação. A mulher estoica não se reconstrói com gritos. Ela se reconstrói com dignidade. O vazio pode ser o espaço da sua expansão. Você olha ao redor e tudo parece mais silencioso do que nunca. A cama está mais fria. Os dias estão mais longos. As mensagens diminuíram. Os planos desmoronaram. E o que sobra? Um espaço, um vazio. Uma ausência que parece ecoar dentro de você. É natural querer preencher, querer ligar para alguém, querer correr de volta, querer se distrair, porque o vazio incomoda. Ele nos obriga a encarar a própria alma. Mas a filosofia estoica te convida a um olhar diferente. Não veja o vazio como punição. Veja como espaço fértil. Porque aquilo que está vazio está pronto para ser preenchido. E mais do que isso, pronto para ser resignificado. Epicteto nos lembra: não busque que as coisas aconteçam como deseja, mas deseje que elas aconteçam como acontecem, e sua vida fluirá serenamente. O que significa isso na prática? Significa aceitar que a ausência de algo, ou alguém, pode ser exatamente o que sua alma precisava para crescer. O espaço que se abre com a saída de alguém pode ser o mesmo espaço onde nascerá a sua nova versão. O vazio dói, sim, mas ele também revela. Ele mostra o que antes estava sendo abafado pelo barulho da presença do outro. Mostra que você vinha se esquecendo de si mesma. Mostra que você encolhia para caber, que se doava sem retorno, que aceitava pouco. Agora que há silêncio, você começa a escutar sua própria voz novamente. É no vazio que você redescobre seus desejos. É no vazio que você volta a ler aquele livro que havia abandonado. É no vazio que você se permite chorar, mas também se permite recomeçar. Você pode se sentir sozinha, mas esse é o início de algo. Você não está só, está consigo. E esse encontro, embora desconfortável no começo, pode ser transformador. Sabe aquela mulher que você era antes dele? A que sonhava alto, a que tinha brilho nos olhos, a que se amava com intensidade. Ela ainda está aí. E agora, sem interferência, sem ruído, sem distração, ela pode voltar. O estoicismo te convida a não fugir do vazio, mas a habitá-lo, a transformá-lo num lugar de cura, criação e expansão. Porque o que antes era dor, agora pode ser solo fértil. Solo para plantar novos hábitos, novas rotinas, novas decisões e, principalmente, novas versões de si. Não tente preencher o vazio com qualquer coisa. Não aceite migalhas para calar a solidão. Não volte para o que te feriu só porque sente falta de barulho. Permita-se viver esse tempo. Seja gentil com seu processo. Sinta a ausência sem desespero. Observe o silêncio sem medo. Respire fundo. Olhe ao redor e perceba: tudo o que você precisa para florescer já está dentro de você. O vazio que agora dói, em breve será o mesmo espaço onde brotará uma mulher mais forte, mais lúcida e mais consciente. E quando essa mulher estiver pronta, ela não procurará alguém para preencher o espaço. Ela o ocupará com a própria presença, e isso, minha querida, será sua maior expansão. O tempo não cura, mas a lucidez sim. Quantas vezes você já ouviu: calma, o tempo cura tudo. E talvez, por acreditar nisso, você tenha esperado. Esperado os dias passarem. Esperado acordar um dia e não sentir mais nada. Esperado que, com o tempo, a dor fosse se dissolver por conta própria.
Mas os dias passaram e o peito ainda apertava. O nome dele ainda ecoava em alguns lugares da memória. A ausência ainda pesava. As lembranças ainda vinham, às vezes, no meio de um banho, de um café, de uma música qualquer. E então você percebe. O tempo sozinho não cura. Ele apenas passa. Ele cria distância, mas não transforma, não ressignifica, não apaga. A cura real vem da lucidez. O estoicismo não promete alívio imediato, mas oferece algo ainda mais valioso: clareza. Clareza sobre o que aconteceu. Clareza sobre quem você era naquele relacionamento. Clareza sobre o que você tolerou. E, principalmente, clareza sobre o que você nunca mais quer viver. Marco Aurélio nos diz: se você está angustiada por qualquer coisa externa, a dor não se deve à coisa em si, mas à sua avaliação dela. E isso você tem o poder de revogar. Não é o fim que dói. É o significado que você dá a ele. Não é ele que ainda te machuca. É a história que você insiste em repetir na cabeça. É o "por que comigo? E se eu tivesse feito diferente? Por que ele não viu o meu valor?" Enquanto você não mudar o olhar, a dor vai ficar. Porque ela não mora no tempo. Ela mora na forma como você interpreta o que viveu. E é por isso que a lucidez cura. Porque quando você começa a enxergar com clareza, você para de se culpar, para de fantasiar, para de esperar retorno de quem já mostrou que não sabe te amar. A lucidez é libertadora. Ela não anula o que você sentiu. Ela honra, mas ela também revela. Aquilo que você achava ser amor, não era. Aquilo que você acreditava que precisava, não fazia sentido. Aquilo que você pensava que tinha perdido, talvez nunca tenha sido seu de verdade. E é nesse ponto que a cura começa. Não quando você esquece, mas quando compreende. Compreende que não era sobre ele, era sobre você. Sobre o que você projetou, sobre o que você aceitou, sobre o quanto você se anulou esperando ser escolhida. A dor só se dissolve quando você a encara com lucidez. Quando, em vez de esperar que o tempo leve, você decide conversar com a dor. E essa conversa não é fácil. É feita de silêncio, de confrontos internos, de memórias que voltam, de lágrimas que escorrem no meio da madrugada. Mas depois dela, vem a leveza. A lucidez é como abrir a janela depois de muito tempo no escuro. A luz pode incomodar no início, mas logo você vê as coisas como são, e não como imaginava. O tempo apenas deixa a poeira baixar, mas é a lucidez que limpa o chão. Você pode continuar esperando que os dias passem, ou pode, agora mesmo, decidir olhar com coragem para dentro e fazer as perguntas que evitou. Por que aceitei tão pouco? Por que fiquei quando já estava claro que ele havia partido por dentro? Por que me abandonei tentando ser amada? As respostas podem doer, mas são elas que te libertam. Porque uma vez que você se enxerga com clareza, você nunca mais se abandona, nunca mais mendiga, nunca mais permite. A mulher que cura com lucidez não volta para a escuridão. Ela aprende a acender a própria luz. A mulher que domina a si mesma não precisa dominar o outro. Você queria ser vista. Queria que ele percebesse o quanto você se esforçou. Queria que ele olhasse para trás, com remorso, com saudade, com dor. Queria que ele sentisse a sua falta, o seu valor, a sua ausência. Queria, ainda que em silêncio, que ele pagasse pelo que fez. Não por maldade, mas porque no fundo, parte de você ainda acreditava que a justiça viria através do arrependimento dele. Parte de você ainda esperava que ele reconhecesse o que perdeu. Mas o estoicismo vem mais uma vez com sua sabedoria firme e serena e diz: não perca tempo tentando controlar o outro. Domine a si mesma, e isso será suficiente. A mulher estoica não precisa da validação de quem partiu. Ela não vive na expectativa de que o outro enxergue o que ela é. Ela se enxerga, e isso basta. Epicteto escreveu: quem é livre não deseja controlar os outros, apenas a si mesmo. Você só deseja controle sobre o outro quando está desconectada de si, porque quando você está centrada, consciente,
alinhada com sua essência, você entende que ninguém fora de você pode determinar o que você sente, o que você merece ou como você vai viver. Você não precisa que ele volte arrependido. Não precisa que ele te peça perdão. Não precisa que ele reconheça o seu valor, porque o valor que precisa ser reconhecido é o que você reconhece em si. Quando você ainda quer que ele sinta sua falta, é porque parte de você ainda se mede pelos olhos dele. Mas você já não é mais essa mulher. Você está despertando. E despertar é deixar de buscar no outro o que você sempre teve em si. Você achava que precisava ser escolhida. Hoje entende que a verdadeira escolha é não se abandonar mais. A mulher estoica não se vinga, porque ela sabe que tudo que parte volta transformado, ou não volta. E se não volta, é porque nunca foi realmente seu. E se volta, não é mais necessário. A vingança silenciosa dela é o florescimento interno, é o olhar calmo. É a paz que não depende de circunstâncias. É o sorriso que não precisa de plateia. Dominar a si mesma é um trabalho diário. É escolher não responder a mensagens que só te confundem. É escolher não se rebaixar para reatar com quem te diminuiu. É recusar migalhas com elegância. É sair da mesa onde você era apenas plano de fundo, não protagonista. E isso é poder. Um poder que não se exibe, que não grita, mas que muda o rumo da sua vida. Porque quando você se domina, não há rejeição que te destrua, não há ausência que te abale, não há abandono que te faça duvidar do próprio valor. A mulher que se domina não precisa controlar ninguém. Ela não precisa que ninguém a complete. Ela é completa por si só. E por isso, ela atrai relações mais verdadeiras, porque não chega carregando carência. Chega com presença. Não exige que o outro a salve. Ela já está salva, por si mesma. O domínio próprio é uma das maiores virtudes estoicas, e para a mulher, ele é o escudo contra tudo que um dia a feriu. Você não quer mais ter poder sobre ele, quer ter poder sobre si, sobre suas escolhas, sobre seus impulsos, sobre suas emoções, sobre sua jornada. E esse poder não se conquista de uma vez, mas você já começou. Dominar a si mesma é saber quando partir, é saber quando calar, é saber quando dizer não, é saber que seu valor não está na reação do outro, mas no silêncio seguro da mulher que você está se tornando. Sua paz não pode mais ser negociada. Você já fez isso antes, cedeu em nome do amor, engoliu palavras para evitar brigas, aceitou migalhas porque achava que era melhor do que nada, fez silêncio onde deveria ter dito não, ficou onde seu coração já não estava, tudo para manter algo que te custava a própria paz. Mas agora você está diferente. Não porque a dor passou, mas porque você mudou o que está disposta a aceitar. E é sobre isso que o estoicismo fala quando nos convida a viver com virtude, a virtude de proteger o que há de mais sagrado em você, a sua paz. Marco Aurélio dizia: a verdadeira felicidade está em uma mente tranquila. E você aprendeu isso da forma mais difícil. Descobriu que amor sem paz é caos disfarçado, que paixão sem respeito é vício emocional, que presença sem consistência é ruído, e que o quase dói mais do que o não. Você chegou em um ponto em que entende que qualquer coisa que custe a sua tranquilidade é cara demais. Qualquer pessoa que te sugue, te desregule, te tire do centro, não merece permanência nem segunda chance. E isso não é orgulho, isso é autoproteção. Você passou tempo demais tentando manter vínculos que não te respeitavam, tentando salvar laços que já estavam desfeitos, e no processo, perdeu pedaços de si. Hoje, você está recolhendo esses pedaços, e com cada um deles, reconstruindo limites, não como muros, mas como portais com senha. Nem todo mundo entra, nem toda a história continua, nem todo sentimento justifica a permanência. A sua paz não está mais em negociação. Não porque você esteja amargurada, mas porque agora você sabe o valor que ela tem. Sabe o quanto te custa perder o sono por alguém que não sabe o que quer. Sabe o quanto dói viver em função da inconstância alheia. Sabe como machuca se afastar de si mesma só para manter alguém por perto. E a mulher estoica que você está se tornando não aceita mais isso. Ela fala pouco, mas observa muito. Ela escuta mais a si mesma do que aos outros.
Ela sente a energia antes da promessa. Ela prefere o silêncio verdadeiro a palavras ensaiadas. Ela prefere estar só a se perder novamente. E quando alguém tenta invadir esse espaço de paz, ela não precisa levantar a voz. Basta fechar a porta com serenidade, porque ela sabe, a alma que levou tanto tempo para ser curada não será entregue nas mãos de quem não sabe cuidar. Você não precisa mais provar que é boa, que é leal, que é compreensiva. Você é tudo isso. Mas agora, com discernimento, com limites, com sabedoria. A sua paz é fruto de muitas batalhas internas, de noites sem dormir, de lágrimas que ninguém viu, de escolhas difíceis, de despedidas silenciosas, e ninguém mais vai te arrancar desse lugar. Você ainda vai amar, vai se entregar, vai viver conexões lindas, mas nunca mais ao custo da sua paz, porque agora você entendeu, não há nada mais bonito do que estar em paz consigo. E essa paz não vem de fora, não vem do outro te escolhendo, vem de você se escolhendo, todos os dias, com firmeza, com amor, com lucidez. A solidão pode ser seu templo. Você olha ao redor e percebe, está só. O telefone não toca como antes. Os planos que antes incluíam nós, agora são apenas você. As mensagens ficaram mais curtas, os convites desapareceram, e por dentro, o eco da ausência parece ainda maior do que o silêncio que te cerca. A solidão chega com força depois do fim. Ela invade os espaços que o outro ocupava, e no início, assusta. Assusta porque você foi ensinada a temê-la, como se estar só fosse fracasso, como se silêncio fosse sinônimo de abandono, como se não ter alguém ao lado fosse prova de que você não é suficiente. Mas o estoicismo, essa filosofia que te reconstrói em silêncio, vem com outra verdade. A solidão não precisa ser castigo. Ela pode ser templo. Sêneca escreveu: quem está em paz consigo mesmo nunca está só. E essa é a virada. Não se trata de estar sozinha, mas de se habitar. A solidão pode ser o lugar onde você volta a se escutar, aonde você conversa consigo mesma sem pressa, aonde você se pergunta com honestidade: do que eu gosto de verdade? O que me alimenta a alma? Em que momentos eu me sinto inteira? Quando o barulho do mundo some, você começa a ouvir a sua própria voz. E talvez perceba que ela estava abafada fazia tempo. Você se anulava para manter alguém, se calava para não incomodar, se diminuía para caber. Agora o que sobrou? Você, inteira, despida de expectativas externas, livre da obrigação de agradar, livre até mesmo da necessidade de ser entendida. E nesse estado, algo poderoso começa a emergir. Você se percebe como um universo vasto, cheio de ideias, sentimentos, vontades, percepções. Percebe que há paz no café que você toma sozinha, que há beleza no livro que lê sem ninguém por perto, que há força no silêncio do fim da tarde. A solidão pode ser o seu reencontro, mas é preciso atravessá-la com lucidez, sem fugir, sem preencher com distrações vazias, sem correr para os braços errados só para silenciar o desconforto. A mulher estoica se senta consigo, respira, sente, chora se precisar, mas não foge, porque sabe que o que assusta na solidão não é a ausência do outro, é a presença de si mesma. E quando ela aprende a ficar com essa presença, ela se torna imensa. Ela não precisa mais de plateia para validar o que sente. Não precisa de companhia para sentir valor. Ela se basta. E é por isso que, quando alguém chegar, não será para completar, mas para transbordar. A solidão é onde você volta a ser sua, onde você limpa o que ficou acumulado, onde você se cura do que foi e prepara espaço para o que ainda virá. E nesse templo íntimo, sem distrações, sem ruídos, você redescobre algo que nunca deveria ter esquecido. Você é o seu próprio lar. Não se apresse em sair da solidão. Habite-a. Transforme-a em espaço sagrado. Acenda velas, escreva cartas, chore memórias, sinta sua respiração. E quando for a hora de abrir novamente a porta do coração, você saberá, não está mais procurando por abrigo em outro alguém, porque o abrigo mais seguro já está dentro de você.
O que te reconstrói não é o que volta, é o que desperta. Durante muito tempo, você esperou. Esperou que ele voltasse. Esperou que batesse a porta com um olhar arrependido, que dissesse tudo aquilo que você sonhou ouvir. Eu fui tolo. Eu te perdi. Eu te amo. Você esperou, porque acreditava lá no fundo que só isso fecharia o ciclo, que só isso te curaria. Mas o tempo passou, e ele não voltou. Ou voltou, e era tarde demais. Ou voltou, igual, sem consciência, sem presença, sem verdade. E foi nesse momento, ou talvez muito antes disso, que algo em você começou a despertar. Foi quando você percebeu que não precisava mais dele para se sentir inteira, que a vida continuou, que você respirou mesmo com o peito doendo, que riu em meio à dor, que foi ao mercado, pagou boletos, ouviu músicas, sobreviveu e aos poucos viveu. O que te reconstrói, minha querida, não é o que volta, é o que desperta. É o despertar que acontece quando você olha para si mesma com compaixão, quando vê sua força diante do espelho e finalmente acredita: eu consegui passar por isso. É quando você entende que aquilo que partiu não era o que te sustentava. Você apenas se esquecia da própria força. Epicteto dizia: as pessoas não são perturbadas pelas coisas, mas pela visão que têm delas. Você acreditava que a volta dele traria cura. Mas, na verdade, o que cura é o modo como você enxerga o que viveu. Não é a presença dele que te fortalece. É o seu despertar para o fato de que você já era completa, mesmo antes dele chegar. E agora você acorda. Acorda para o que tolerou. Acorda para o quanto se doou sem retorno. Acorda para o silêncio que aceitou. Para os pedidos não ouvidos. Para a dor abafada. Para a mulher que você sufocou tentando ser amada. E nesse despertar, você percebe: o que te reconstrói não é a volta de quem te quebrou. É o nascimento da mulher que você esqueceu que era. Essa mulher que se escuta, que se honra, que se cuida, que coloca limites com doçura e firmeza, que escolhe a paz, mesmo quando a solidão parece mais barulhenta. O despertar pode ser lento. Às vezes, começa com um pequeno não. Outras vezes, com um choro diferente, mais lúcido, mais calmo. Ou com um gesto de autocuidado que antes você achava egoísmo. Você passa a perceber que já não deseja mais o que desejava. Não quer mais recomeçar com quem não soube começar direito. Não quer mais esperar alguém que não sabe o que tem nas mãos. Porque agora você sabe. Sabe quem você é. Sabe o que merece. Sabe o que não aceita mais. E isso é liberdade. É poder. É renascimento. Não há reconstrução mais linda do que aquela que acontece sem barulho. Quando você se levanta sozinha, sem plateia, sem holofotes, e diz para si mesma, com o coração firme e os olhos ainda marejados: chega, agora eu escolho a mim. Esse é o verdadeiro despertar. É o momento em que você para de esperar que ele mude, que ele volte, que ele entenda, e passa a olhar para dentro. O que te reconstrói é o que desperta sua consciência, sua identidade, sua alma, sua inteireza. E quando essa mulher desperta, ela não volta a dormir. A mulher estoica transforma o fim em início. O que pareceu um ponto final, na verdade, foi só uma vírgula, uma pausa, um suspiro, uma oportunidade silenciosa que a vida te deu para recomeçar, por dentro. Você achava que aquela relação era o seu destino. Achava que aquele amor era insubstituível. Achava que perder ele era perder tudo. Mas agora, depois de tudo que viveu, tudo que sentiu, tudo que suportou, você enxerga diferente. Você não perdeu tudo. Você perdeu o que te impedia de encontrar a si mesma. O estoicismo não nega os fins, mas convida a vê-los como parte da natureza. Tudo nasce, floresce e morre. Tudo o que começa, termina. E tudo o que termina, ensina. Sêneca dizia: nenhum vento é favorável a quem não sabe aonde vai. E talvez aquele relacionamento fosse justamente isso. Uma jornada sem direção. Uma estrada onde só você estava dirigindo, e o outro apenas seguia. Sem compromisso, sem entrega, sem alma. Agora, com a estrada vazia,
Você finalmente pode escolher um novo caminho. Um caminho que não começa com um nós, mas com eu. Um caminho onde você não se diminui para ser aceita, onde não se silencia para ser mantida, onde não se apaga para ser amada. A mulher estoica não teme os finais. Ela os respeita. Ela os olha com gratidão e firmeza. Ela os honra como parte da sua formação. E então, com os olhos úmidos e a cabeça erguida, ela segue. Porque o fim, para ela, é matéria-prima para o início. Ela transforma a dor em força, a ausência em espaço, a saudade em saudação ao que foi, mas não ficou. Ela não carrega peso desnecessário. Ela não coleciona vínculos mortos. Ela libera, liberta, renova. E nesse movimento, ela se torna nova também. Você agora é essa mulher. Talvez ainda em construção. Talvez ainda colando os cacos. Mas já caminhando com outra postura. Com mais lucidez. Com mais discernimento. Com mais presença. Você não precisa mais de retorno. Nem de explicação. Nem de repetição. O que você precisava era ver com clareza. E agora você vê. Você percebe que amar alguém que não te honra é autotraição. Que esperar de quem nunca veio é desperdício de alma. Que lutar sozinha por dois é esgotamento emocional disfarçado de fidelidade. E que o amor que você sonhava viver com ele é o amor que agora você está começando a oferecer a si mesma. Você o amou muito, mas hoje entende, quem te salva é você. E a mulher que se salva não teme mais os fins. Ela os transforma. Ela os escreve com letras firmes, não como ponto final, mas como novo parágrafo, novo capítulo, nova história. E dessa vez, a protagonista não será esquecida. Dessa vez, o enredo começa diferente, com ela se olhando no espelho e finalmente dizendo com voz firme e suave: agora começa a minha história. E ela começa comigo. Você voltou para si. Você passou pela ausência, pela saudade, pela confusão, pelo medo de recomeçar, pelo silêncio que parecia ecoar por dentro. Você se sentou com sua dor, sentiu cada pedaço quebrado, revisitou memórias que doeram mais do que palavras podem descrever. Você caiu, chorou, quis voltar atrás, mas algo dentro de você dizia: fica em si, não volta para quem te deixou. E você ficou, mesmo tremendo, mesmo sem saber como, mesmo com medo. E foi exatamente aí que a cura começou. Não quando ele voltou, porque talvez ele nunca tenha voltado, mas quando você voltou, para si, para sua presença, para o seu centro, para a mulher que existia antes dele e que continua existindo depois. Você descobriu que não precisava ser escolhida por alguém para ter valor. Descobriu que seu silêncio carrega dignidade, que sua calma é um poder, que sua solitude é um templo, que seu coração, ainda que partido, ainda pulsa com coragem. Você descobriu que não era sobre ele, era sobre você, sobre a mulher que está renascendo, com mais lucidez do que nunca, mais inteira do que antes, mais firme, mais serena. E talvez ele nunca saiba o quanto você cresceu desde que ele partiu. Mas não importa. Porque você sabe, e isso basta. O estoicismo te ensinou a permanecer em si, a se dominar, a se observar, a agir com virtude, a não depender do externo para florescer por dentro. E hoje você não precisa provar mais nada, nem para ele, nem para o mundo, nem para a parte de você que um dia quis implorar. Você caminha em silêncio, mas seu silêncio grita autodomínio. Seu olhar fala, seu gesto firma, sua presença cura. Você se superou. E essa é a verdade que ninguém pode tirar. Porque quem te reconstruiu não foi o tempo, não foi outro amor, não foi quem te deixou. Foi você, em silêncio, com lucidez, com estoicismo, com alma. Agora, antes de encerrar este vídeo, respire fundo com calma. Coloque a mão sobre o coração e repita mentalmente, ou em voz alta se quiser: eu me honro, eu me acolho, eu me escolho, eu estou em paz. E se esse conteúdo tocou sua alma, se essa mensagem foi de alguma forma o colo que você precisava hoje,
Compartilhe com outra mulher que esteja em silêncio agora, mas pronta para renascer. Se inscreva no canal Estoicismo no Espelho, onde a filosofia encontra a sensibilidade feminina. E diga nos comentários: eu voltei para mim. Assim outras mulheres saberão que não estão sozinhas, porque juntas, mesmo em silêncio, nós nos reconstruímos.